doido? Thiago Mello aqui e sejam bem-vindos a mais um Novidades Antigas, o seu canal de entretenimento do YouTube. E hoje, história. Como a dublagem começou no Brasil. Legal! Vocês certamente já assistiram Cavaleiros do Zodíaco. Ou então, o Rei Leão. Yes, Scar. Where is your hunting party? They're not doing their job. Scar, there is no food. The herds have moved on. No, you're just not looking hard enough. It's over. There is nothing left. E com certeza, o Chaves. ¡Págueme la renta! Digo, no creo que esa sea la forma de recibir a un amigo que estuvo tanto tiempo ausente. Ay, ¿qué esperaba? ¿Que lo recibiera con un abrazo y con un besito? No, tampoco. Digo, cambié de ropa, pero no de costumbres. Eso quiere decir que va a seguir con su vieja costumbre de no pagar la renta. Ficou estranho, né? É claro. A dublagem, ela faz parte das nossas vidas, mesmo antes da gente entender o que dublagem significa. Desde pequenos, nós somos apresentados a essas vozes que colocam o seu talento nas coisas em que nós assistimos. É verdade. Por isso, no vídeo de hoje, nós contaremos como a dublagem começou aqui no nosso Brasil. Senta que lá vem a história. Mas antes de começar, vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar e, se possível, compartilhar esse vídeo aqui, porque você não sabe como isso ajuda para caramba o nosso trabalho. Aproveita e segue a gente nas nossas redes sociais. E agora, Dedé, seu Herbert Richards da edição, solta a vinheta. Em 28 de dezembro de 1895, as primeiras exibições de cinema foram feitas no mundo. Até 1927, o cinema era totalmente mudo. Mas isso mudaria após a exibição do filme O Cantor de Jazz, aonde a primeira frase dita da história do cinema foi: "Vocês não ouviram nada ainda." Wait a minute, you ain't heard nothing yet. Só que, povo doido, nem tudo são flores e alegria. Com o cinema falado, veio também um problemaço. Como pessoas de outros países conseguiriam assistir aqueles filmes no idioma original? Não sei. Então, por exemplo, se um filme alemão falado viesse pro Brasil, como é que a gente entender, brother? A gente mal entende o português. A primeira solução foi a legenda. Freddie! Well, say... Pat! Pat, it's Freddie! He's home again! Hello, Pop. But gee, I wish we'd known you were coming. We'd have had the place kind of cleaned up. Diga-se de passagem que não agradou nada. E não agrada até hoje porque o povo é preguiçoso. Mas vocês queriam o quê? Milagre? Queria que toda vez que gravasse um filme, o pessoal fizesse voz ali, os atores originais aprendessem 30 idiomas pra distribuir em vários países? Exatamente. É impossível. Além de ser muito caro, demorar muito tempo e assim, dá um trabalho da porra, né? Me vejo obrigado a concordar com palestrinha. Mas, em 1930, os diretores Edwin Hopkins e o Jacob Carroll lançaram o filme The Flyer. E junto com esse filme, eles criaram uma tecnologia que conseguia anular o som original da gravação e permitia que a substituição desses áudios fossem feitas na fase de produção, ou seja, depois que o filme foi totalmente gravado. Hoje em dia, parece uma bobeira, mas na época isso causou uma revolução. Por quê? Se você conseguir eliminar o som original da gravação e depois poderia substituir por outros áudios, você poderia também substituir os idiomas falados durante as gravações. E foi aí que surgiu a palavra de origem francesa, doublage. Olha que pronúncia, Dedé. Nossa, que bosta! Não preciso dizer pra vocês que essa nova técnica foi um baita de um avanço e se popularizou pelo mundo afora.
Aqui no Brasil, a primeira obra dublada da história foi Branca de Neve e os Sete Anões, da Disney. Olha aí a Disney, hein? Sempre a Disney inovando o mundo cinematográfico. Eu quero que o meu amor me encontre. Isso tudo aconteceu em 1938. Até Branca de Neve, todos os filmes estrangeiros que vinham para o Brasil eram legendados. Os atores de radionovela que trabalhavam na Rádio Nacional, Dalva de Oliveira, a rainha do rádio, deu voz a Branca de Neve. E o Carlos Galhardo, se eu não me engano, deu voz ao príncipe da Branca de Neve. Eles e outros atores de radionovela formaram a equipe do que viria a ser a primeira dublagem oficial do nosso país. Esta canção que eu canto fala só de você. Todo o elenco fez essa primeira dublagem da história no estúdio Cinelab. Depois que a dublagem foi feita, foi captada, todo o material foi mandado para os Estados Unidos para ser mixado, ou seja, as vozes serem colocadas, sincronizadas com o desenho lá fora, não aqui no Brasil. Uma curiosidade dessa primeira dublagem é que é o seguinte: nessa época, os atores tinham que dublar sem ouvir o som original em inglês. Eles tinham que olhar as imagens mudas, olhar o texto na bancada e colocar a voz lá. Hoje, você consegue ouvir o idioma original para poder colocar a sua voz, mas imagina o desafio naquela época, você dublar um filme totalmente no mudo. A loucura, né? Que parada sinistra, meu irmão! Que parada sinistríssima! O sucesso dessa primeira dublagem ela foi tão grande que outros desenhos da Disney que vieram na sequência, como Pinóquio, Dumbo, Bambi, também foram dublados aqui no Brasil. Vários atores de rádio formaram a primeira geração de dubladores brasileiros. Exemplos disso são o Borges de Barros e a lenda, eterna lenda, Orlando Drummond, que seguiu dublando desde lá de 1938, né, ou mais ou menos por ali, até a segunda década do ano 2000. Vale lembrar que o Orlando Drummond entrou para o livro dos recordes por dublar o Scooby-Doo por mais de 35 anos. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Agora, meu chapa, se você acha que após Branca de Neve, a dublagem no Brasil se tornaria algo muito comum, Achou errado, otário! nos anos seguintes, especialmente nas décadas de 1940 e 1950, a técnica da dublagem ela só foi usada no cinema nacional. Por quê? Porque o pessoal gravava os filmes, depois anulava o som original e os próprios atores dos filmes nacionais se dublavam para a qualidade do áudio ficar melhor. Muitas das obras que passavam na TV, vindas de fora, continuavam sendo legendadas, mesmo a técnica existindo já no Brasil. Isso só mudaria a partir de 1962, porque o presidente da época, o Jânio Quadros, ele assinou uma lei em que todas as obras estrangeiras no Brasil que fossem ser exibidas na televisão tinham por obrigação que ser dubladas. Por quê? A qualidade de recepção das televisões, que eram analógicas, faziam com que as legendas ficassem assim muito difícil ou quase impossível de serem lidas por conta da baixa qualidade da imagem. Para resolver isso, ele foi lá, deu uma canetada e falou: a partir de hoje é tudo dublado nessa bodega. Isso fez com que o mercado da dublagem crescesse imensamente, porque até então não existiam muitos trabalhos para ser dublado. Agora, como tudo, desenho, programas, filmes que vinham de fora tinham que ser dublados. Então isso fez com que o mercado da dublagem ganhasse muito trabalho e vários estúdios começassem a surgir um após o outro. Como a TV brasileira surgiu aqui na cidade de São Paulo, a cidade precisava criar os seus próprios estúdios de dublagem. O primeiro estúdio foi a Gravasom.
que era uma associação com a Screen Gems, que inclusive é uma produtora estrangeira que está no mercado até hoje. Os representantes desse projeto na época foram o Hélio Alvarez e o Mário Aldra Jr., lembrando que isso aconteceu em 1958. A Gravação foi o estúdio responsável pela primeira dublagem exibida na TV brasileira. O nome do programa era Ford na TV. 2h30 já era tempo para ele ter reagido. Acho que ele ficará bom com uma transfusão. Ao longo dos anos que se seguiram, estúdios como a BKS, Pica-pau. Um pistoleiro sem solução. Uma distribuição MCA. Versão brasileira BKS. e a Alamo fizeram da cidade de São Paulo um grande polo da dublagem. Versão brasileira Alamo. E claro, não podemos deixar de citar o Rio de Janeiro com o famosíssimo estúdio da Herbert Richards. Charlie Chaplin em Tempos Modernos. Escrito e dirigido por Charlie Chaplin. Versão brasileira Herbert Richards. É óbvio que quem foi criança como eu, que vos falo, lá nos anos 90, lembra das dublagens desses estúdios assim, porque eles dominavam a nossa TV. A televisão e o rádio também trouxe atores como Aida Gomes, Roberto Barreiros, Lima Duarte e Older Casarré para formar essa equipe de dublagem nesse mercado que estava se criando dentro do Brasil. Vale a pena comentar que nessa época, lá no início da dublagem, todos os atores de um programa, eles dublavam juntos, ao mesmo tempo, usando a mesma bancada e o mesmo microfone. Por quê? A tecnologia da época só tinha um canal de gravação. Então, por exemplo, eu vinha, pá, dava a minha fala. Aí eu dava um passinho para trás, o meu coleguinha vinha, pum, dava a fala dele. Isso era muito legal porque dubladores com mais experiência conseguiam ajudar os dubladores novatos. E isso reciclava o mercado. Então tinha sempre novos dubladores surgindo. Qual era o problema? Se um dos coleguinhas errasse, tinha que fazer aquele trecho todo de novo. Não tinha como consertar. Nos dias de hoje, com a tecnologia e o programa que eles chamam de Pro Tools, que é o editor de áudio mais usado pelos estúdios de dublagem, possibilita que o dublador ele faça o seu trabalho sozinho. Então ele tem a bancada para ele tem o microfone para ele tem o texto para ele. Isso facilitou muito porque você consegue produzir mais rápido, mas você perdeu aquele contato que é essencial para qualquer atuação. Se você manja um pouquinho de teatro, você sabe que para atuar, se você tem ali um parceiro de palco que manda muito bem, a tendência é que você cresça na hora da atuação. Não, nada a ver, irmão. Infelizmente, vários estúdios mega famosos foram fechando as suas portas ao longo das décadas. Aqui em São Paulo, nós já tivemos a Alamo, a AIC, a Master Sound, a Marshmallow e a Maga. Todos fecharam, infelizmente. No Rio de Janeiro, nós já tivemos a Herbert Richards, a Cine Castro, a Dublação Guanabara, a Sincrovídeo, Telecine, Van Maher e a VTI. Todos esses estúdios, eles deixaram um legado de excelente dublagem enquanto eles existiram. Mas e aí, vocês lembram desses estúdios? Gostavam dessas dublagens? Lembra de alguma específica que te marcou muito? Deixa pra gente aí nos comentários. A partir da década de 90, houve uma revolução no mercado da dublagem porque as TVs por assinatura chegaram com força no Brasil. E aí, o volume de trabalho aumentou muito. Para vocês terem uma ideia, novelas da Espanha e da Turquia vinham para o Brasil para ser dubladas, para serem exibidas em países da África que falavam português. E agora, a partir de 2010 mais ou menos, com a chegada do streaming, mais conteúdo precisou ser dublado, ou seja, o mercado da dublagem cresceu mais ainda. E por conta desse alto volume de trabalho,
São Paulo e Rio de Janeiro deixaram de ser as únicas cidades que trabalham com dublagem no nosso país. Hoje existem estúdios em Campinas, Curitiba, Belo Horizonte, Fortaleza, Brasília e Porto Alegre. Mas e aí, vocês conheciam a história da dublagem brasileira? Deixa pra gente aí nos comentários. Povo doido, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Quem aí já estudou inglês e não ficou satisfeito com o resultado final do curso? Ou então não tem paciência pra fazer 2, 3, 4, 5 anos pra tentar aprender um idioma? Seguinte, se vocês querem aprender inglês de forma objetiva e rápida, acessa quicklyinglês.com.br. O Dedé vai deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? O que é a Quickly? A Quickly é uma empresa que oferece treinamentos imersivos e rápidos do idioma da língua inglesa. Então, tá cansado de ser ludibriado pelas escolas comuns? Acesse esse site que eu acabei de falar pra vocês. Beleza? Vale lembrar que a gente ainda tá sorteando o nosso pack de DVDs, Cavaleiros do Zodíaco, dublagem clássica da Manchete, 114 primeiros episódios. Esse é só o primeiro de vários sorteios que a gente quer fazer pra vocês. Mas pra fazer isso daqui tem que chegar a 1000 inscritos. E depois vai ter outros. Porque o canal é nosso e a gente faz o que a gente quer. É isso aí, povo doido. Espero que vocês tenham curtido o nosso vídeo sobre a história da dublagem no Brasil. E se gostou, tá ligado? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pro YouTube recomendar pra você os nossos próximos vídeos. Aproveita e comenta aqui no YouTube ou nas nossas redes sociais quais temas vocês querem para os nossos próximos vídeos. Lembra que a sua participação é de extrema importância para o futuro e sucesso desse canal aqui. Beleza? Fui.